Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje o nosso tema central é por que não fazemos o que realmente temos que fazer na vida, na carreira e nos relacionamentos. Eu convidei para falar sobre esse tema importante na formação de executivos e de pessoas de sucesso a minha amiga palestrante internacional Marinês Pereira, que está aqui comigo hoje. A Marinês tem mais de 25 anos de experiência atuando como executiva nas áreas de gestão estratégica e pessoas, liderança, vendas e carreira. Ela é palestrante nacional e internacional e coach de negócios. Para conhecer mais detalhes sobre a trajetória de nossa convidada de hoje, eu convido vocês a visitarem o site www.providersolutions.com.br. Bom dia, minha querida Marinês. Que prazer receber você de volta aqui no nosso programa. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Marinês, eu gosto de ir direto ao tema. Você sabe que eu não sou de ficar dando muita volta, né? Eu participei de um web seminar com você, questão de uns 15 dias atrás. E uma pergunta me chamou a atenção e eu anotei essa pergunta para não me perder aqui, né? Essa pergunta é muito simples. Por que as pessoas, apesar de ter talento, não têm sucesso em seus objetivos? Pois é, essa é uma pergunta que sempre me fazem nas sessões de coaching. Eu tenho talento, Marinês, eu tenho também conhecimento, eu tenho competência, por que eu não vou para frente? A primeira coisa que a gente faz, a análise, é do comportamento. E esse comportamento, que é o que as pessoas compram, que é o que as pessoas veem, ele é simplesmente um reflexo de algumas coisas que estão dentro da pessoa. Então, as crenças, o que ela viveu, e ela acaba refletindo isso no ambiente de trabalho. Então, muitos levam para o ambiente de trabalho o ambiente familiar. Então, aquele pai, aquela mãe que ou é muito bravo, ou é muito condescendente, e ele acha que o ambiente de trabalho será igual. E é nessa hora que os conflitos começam, e aí é difícil realmente ter sucesso. Agora, esses conflitos, muitas vezes, eles estão também na mente insegura da pessoa, não? Olha, eu diria que hoje, assim, existe um estudo que diz o seguinte, a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Tudo isso? Tudo isso. Ô, gente, vocês estão pensando demais, hein? É melhor tá na hora de começar a agir. E assim, é como se fosse um disco quebrado, porque no dia seguinte serão os mesmos pensamentos e os mesmos pensamentos. E essa turma do eu mesmo, né, que fica ali te atormentando, ele te traz algumas coisas que não são reais, que são fantasmas. Então a pessoa não tem sucesso, está no ambiente de trabalho, porque aquela pessoa quer pegar o meu lugar. Porque aquele outro é melhor do que eu. Porque se estão ali no canto é porque estão falando de mim. E se a pessoa cria um universo dentro da sua mente que não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver. Então, quando a gente começa a limpar, é como se fosse um computador que você começa a tirar alguns arquivos. Sabe quando você esvazia a sua máquina? Tira umas fotos que não presta mais, tira uns negócios que você não está lendo mais, você vai mandando para outro lugar. É mais ou menos isso que tem que ser trabalhado para a pessoa ela se livrar desses fantasmas, porque parece uma coisa de, mas isso não acontece comigo, né? Só uma pessoa que tem algum problema psicológico. Não, isso acontece com a gente diariamente. Comigo, com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Uns mais preparados para vencer essa barreira do medo, vamos dizer assim, e outros menos preparados. Né? Exatamente. Eu diria que, além disso, algumas pessoas elas estão mais atentas. Então, não é porque a pessoa está tudo bem com ela pode estar falando agora aí para mim, não, eu não tenho isso. Ela pode não estar consciente, mas está rodando ali. Não tem como não estar rodando, está rodando na cabecinha dela. Ela só não tem a consciência daquilo. Então, sim, para você
estar mais preparado, você tem que estar consciente de que essas vozes existem, que não é problema nenhum, você não precisa parar num psicólogo, num psiquiatra. Não é nenhum fantasminha. Não é nenhum fantasma. Tem gente que fala assim, mas eu escuto vozes. Claro, tem um certo grau de normalidade, né? Essa que eu estou falando é normal. Você se questionar, e tem pessoas que lidam com isso e tem outras pessoas que elas preferem ignorar. Então, um pouco que você está falando de estar preparado, o primeiro é tomar consciência, né? E essa tomada de consciência, se ela não é feita rapidamente, ela pode levar a pessoa a ter problemas comportamentais e autossabotadores. Completamente. Como evitar isso? Completamente. Daí? Primeiro, o que é um comportamento autossabotador? Segundo, como evitá-lo? Olha, a gente quando ouve a palavra, né, sabotador ou autossabotador, a pessoa já fala assim, que pergunta é essa, por sino? Porque eu não vou me sabotar, eu não irei me prejudicar, né? A primeira coisa que quando a gente começa a fazer análise é isso. Eu vou me prejudicar? Então, quando você não tem consciência, o que é um mecanismo sabotador? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Pessoas que estão com dificuldades financeiras, que esse é o mais comum no nosso país. Aí ela arruma um emprego, ganha dinheiro, certo? Ela pega aquele dinheiro e começa, porque eu mereço. Então, olha o primeiro comportamento, né, que pode ser repetitivo. Eu mereço. Então, ela faz o quê? Ela gasta. Aí ela está trabalhando, ela começa a ficar infeliz no ambiente, porque não é exatamente aquilo que ela imaginava, o ambiente de trabalho. Aí ela faz o quê? Ela ganha mais, ela gasta mais. Ao final de um ano, ela está mais endividada do que quando ela estava desempregada. E aí ela fica vinculada àquele trabalho. Aí um belo dia, ela arruma alguma coisa, alguma confusão interna, perde emprego. Aí ela está o quê? Desempregada, endividada. O ciclo vai se repetir. Por quê? Porque ela acha que o dinheiro é para sanar esse problema dessa insatisfação no ambiente de trabalho ou nos relacionamentos. Então ela sempre fala, eu mereço. Essa é uma crença, né? Eu mereço. Claro, todos nós merecemos. Você acha que você não merece ter sucesso? Opa! Todo mundo por isso acha. que o nome do programa é Caminhos de Sucesso. Exatamente. Eu acho que merecemos todos, todo mundo, né? Merece, acha que merece. Só que o merecer é uma coisa muito infantil, se a pessoa não tem condição. Eu mereço porque eu mereço. Então eu vou lá e gasto dinheiro, me endivido, que é bem a característica hoje de muitas famílias brasileiras. Eu mereço. Então não é que ela patrocina um negócio que não tem nada a ver com o problema financeiro, né? Ela acha que o dinheiro vai aplacar a angústia dela. Então aí que entra o autoconhecimento. Aí esse ciclo financeiro, vocês devem conhecer muita gente que uma hora está cheia de dinheiro, outra hora despenca. Isso não é normal. Então quando a tua vida ela sofre picos, né, mas picos mesmo, muita grana, pouca grana, muita grana, porque problemas todos nós temos, né? Só que eles não são tão grandes assim, uma hora você tem muito, outra hora você tem um pouco menos, mas não zero. Quando eu sei que a pessoa está num ciclo de sabotagem, é quando ela entra no emprego e ela é demitida porque tem problema com o líder também. Aí ela entra no outro, a mesma coisa, ela tem problema com o líder e ela sai. Ou problema com os colegas. Então, como é que você analisa? Analisando a sua própria vida. Quais são os ciclos que se repetem? Agora, por sino, quem gosta de parar e olhar a sua própria vida? Quando eu assisti o seu web seminar, eu me lembrei de um estudo que eu fiz, um gráfico que eu preparei, lá nos idos de 1998, mais ou menos, 1988, mais ou menos, quando eu comecei a tentar medir a minha trajetória no mundo corporativo. Então eu fui vendo, eu coloquei alguns parâmetros como posicionamento, salário, região de trabalho e a quantidade de pessoas que reportavam para mim, ou seja, o nível de responsabilidade e a responsabilidade que a empresa me dava a nível de dinheiro, né? O quanto valia aquele território para mim, a função. E fui criando a linha de crescimento até, e determinei, e reconheci, encontrei o ponto máximo, o pico. Mas é incrível como cada vez que você está subindo mais, a tua energia é muito maior, mas algumas ações elas eram cíclicas. A gente tinha que repetir coisas que fazia no passado, porém com uma responsabilidade muito maior. Agora, existe um momento da queda.
O que o meu seguidor deve fazer para evitar esse momento dessa queda tão grande? A primeira coisa é não acreditar que necessariamente precisa ter o momento da queda. Né? Existe uma outra crença que ela é autossabotadora. Quando eu estou falando de crenças, não são as crenças religiosas, né? São aqueles mapas que foram impregnados pelas nossas famílias, pela nossa cultura, pelo país que nós vivemos. Então é como se eles fossem muros que determinam o que você pode ou não pode. Então eu chamaria de crenças limitantes, porque tem as fortalecedoras, né? Que é a que você acabou de citar. Não, eu acredito, eu vou crescendo, eu vou subindo. Aqui eu estou falando que promove a sabotagem, que é exatamente isso, é você acreditar, por exemplo, que se eu for muito feliz, se eu for muito rico, algo de ruim vai me acontecer. Tem gente que é assim. Então, ela começa a crescer no trabalho, na empresa, nos relacionamentos. A vida começa a crescer. Só que ela tem uma crença que talvez venha da família ou da própria sociedade que diz, atrás de toda felicidade pode vir uma desgraça. Isso pode tornar essa pessoa ser uma pessoa com uma mente destrutiva, embora com uma alta capacidade de produção. Pode. Se a crença ela for muito forte, no sentido dela acreditar, ela tem tanto medo da felicidade. Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Vocês devem conhecer pessoas, por exemplo, que acharam o cônjuge perfeito, o local perfeito, está em vias de se casar, né? Exemplo 1. Ou achou o emprego perfeito, a empresa dos sonhos, sabe aquela coisa? Só que aí ela começa com os pensamentos tóxicos, né? Tá muito bom para ser verdade. Isso não pode estar acontecendo comigo. Aí, no casamento ou nesse relacionamento, começa a fazer o quê? Ter ciúmes, provocar o outro. Até uma hora que o outro fala, não, chega, basta. E aí, separa. E ela fala assim, tá vendo? Eu sabia, era bom demais para ser verdade. Da mesma forma... A pessoa conduz a sua vida a um fracasso. Exatamente. Pode parecer uma coisa assim, meio insano o que eu estou falando, mas ele é muito mais comum. E talvez agora, como eu estou dando essas dicas, vocês vão perceber quem são os autossabotadores dentro das empresas, nos relacionamentos. Porque na empresa é igual. A pessoa está lá no contexto e fala assim, não é possível, a minha carreira está crescendo, a minha carreira está indo bem, isso não é possível. Não é real. Então ela começa a fazer o quê? Aí são os comportamentos. Ela começa a arrumar confusão com um, confusão com o outro. Por quê? Antes de ser atacada, porque na cabeça dela ela vai ser atacada, ela ataca. Então ela promove que alguma coisa aconteça para as pessoas ficarem com raiva dela, ou com pena, ou com... E as pessoas ao redor talvez nem mesmo estejam pensando nisso. Nada, é coisa da própria pessoa. Estejam trabalhando até para ajudar a própria pessoa. Exatamente. E a pessoa não enxerga. E é aquela pessoa que você fala, gente, tinha tudo para crescer dentro da empresa, mas olha o que ela está fazendo. Fora outros mecanismos que é interessante ressaltar, que as pessoas não acham que é, porque elas acham isso comum, elas arrumam 1000 justificativas, mas, por exemplo, chegar atrasado numa reunião, não estar vestido adequadamente para uma entrevista, ou não se preparar para uma apresentação como essa, ou gaguejar diante de um cliente potencial. Quer dizer, coisas que você sabe que você tem que se preparar. Marinês, mas eu moro em São Paulo, é comum eu me atrasar. Mas você tem que se preparar antes. Então, por que você se promove o atraso? Porque quando você fala de mecanismos e de crenças, você tira a responsabilidade que é do lá fora, porque nós temos um pouco isso na nossa cultura, né? Esse paternalismo, essa coisa de alguém virá nos salvar, né? É uma coisa assim, o governo precisa sempre me ajudar. Esperando que algo vai acontecer porque alguém tem que fazer algo para você. Alguém vai fazer algo porque os ricos contra os pobres, porque nós somos indefesos. Então, essa cultura de esperar ajuda externa faz com que as pessoas não percebam os mecanismos sabotadores. Que quando você percebe, você vê que é você o responsável. Que é você que está promovendo aquilo na sua vida. Que se não dá certo, por que você está insistindo naquilo? Tá todo mundo ao seu redor falando, né? Então não confundir aquela coisa de eu estou sendo persistente, eu estou sendo teimoso. Então, sem querer te cortar, já te cortando, nós percebemos que muitas vezes essas pessoas saem do seu trabalho, vão para outro,
começa o crescimento novamente, porque houve uma injeção de ânimo, houve uma novidade que é o novo emprego, a nova equipe, os novos objetivos, porém, novamente, chega naquele momento em que tudo isso começa a acontecer. Perfeito. Esses são os atos repetitivos que vocês se referem. Perfeito. E seja no casamento, a pessoa separa porque não aguentava aquele tipo de cônjuge, passa um ano, os amigos ao redor falam assim, escuta, mas você vai casar com uma pessoa exatamente igual ao seu anterior. Casa com o mesmo perfil. E aí separa. É mais ou menos isso. Os ciclos se repetem, só que a pessoa não percebe. Quem está fora está vendo, né? Sobe, desce, bate cabeça, volta, bate cabeça, dá certo, dá errado, dá certo, dá... Isso não é normal. Achar isso normal não é normal. Você comentou no Web Seminar também a respeito das pessoas que procuram agradar sempre os outros. Primeiro, com que intuito? Segundo, por quê? Por que eu tenho que agradar os outros? O cérebro humano, e aí eu vou falar um pouquinho aqui da neurociência, o cérebro humano, ele tem um dispositivo movido a elogio e reconhecimento. Né? Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas aprenderam na sua infância que para ter a atenção dos pais, ela precisa ficar doentinha. Então você deve conhecer um monte de amigos seus que hoje, adultos, continuam doentinhos, sofrem acidente, quebram um braço, quebra a cabeça. Tudo acontece com eles. Isso é o quê? É um mapa lá do passado que é a única maneira que ele tem de chamar a atenção para si mesmo. Ele aprendeu isso na infância. Então, isso é um código. Né? Da mesma forma que essas pessoas que elas não conseguem atenção, elas fazem o quê? Elas se doam. Não que não tenha que fazer. Eu acho que se você tem uma ONG, se você faz um trabalho filantrópico, está dentro disso, né? Porque as pessoas, elas têm o quê? Por que elas vão para esse tipo de trabalho? Porque elas têm o reconhecimento que elas precisam. Não que as pessoas que vão para a filantropia vão por conta disso, mas o que motiva é isso. Elas se doam porque um dia alguém, né, aquela mãe que se mata pelos filhos, abandona o trabalho e um belo dia ela joga tudo isso na cara do filho. Eu me doei para você, 20 anos da minha vida. Aí aquele dia ela despeja... Não precisa ir muito longe, às vezes a esposa larga o que está fazendo para seguir a carreira do executivo ou vice-versa. O esposo larga o que está fazendo para seguir a carreira da executiva e dependendo de determinado momento chega e fala, nossa, perdi 20 anos da minha carreira e da minha vida para seguir você e agora veja a situação em que eu estou. Olha, e como eu me frustrei na vida. Isso é uma inversão, porque ninguém é responsável por ninguém. Você é responsável pelas suas decisões e eu pelas minhas. Se essa pessoa... Você não forçou ninguém, você não colocou uma algema para a pessoa mas o que ela fez? Para ter a atenção do marido, para ter a atenção dos filhos, o reconhecimento, o elogio, ela abre mão dela mesma. Isso não é um terrorismo mental? É uma forma de obter o reconhecimento. Agora, quando que ela explode? Quando ela percebe que aquela atitude o marido não reconheceu, os filhos não reconheceram e ficou por isso mesmo. Então é o momento que a mulher explode. Ela, poxa, perdi, porque se ela fez aquilo do coração dela, não, vou acompanhar o meu marido, estarei com os meus filhos, ok, isso não tem problema nenhum. O ruim é quando ela toma uma atitude que ela sabe que é uma atitude que ela está negociando. Lá no cérebro dela, ela fala assim, bom, eu vou ajudar o Porcino, porque eu sei que ele vai me reconhecer. Aí passa um dia, um mês, um ano, e nada do Porcino falar, né, assim... olha, Marês, muito obrigada pelo seu sacrifício, por tudo que você fez por mim. Aí que vem a revolta. Então, isso é um mecanismo sabotador, sim. Ela sabotou a carreira dela, a vida, tudo, esperando o quê? Que o cérebro precisa, o alimento do cérebro, que é o reconhecimento e o elogio. Entendi. Você fez um comentário, e que nós vamos falar no nosso segundo bloco, já com um pouquinho mais de propriedade, mas eu gostaria que você, em 2 minutos, me resumisse o que é o baú da vovó. 2 minutinhos, depois a gente volta para falar sobre isso. Vou falar bem rapidinho, então. O baú da vovó é aquela imagem do baú da vovó mesmo, que você vai lá, tem uma caixinha que você abre, tem fotos antigas, tem a bonequinha que era sua quando você era criança, e tem as coisas ruins também, né, que você não quer lembrar, algumas coisas. Então, o baú da vovó é uma relação, né, uma correlação que eu faço com o momento que a gente tem
em relação às sabotagens, mas eu falo depois, né? Ok. A gente volta já já no segundo bloco, sabendo o que vem a ser o baú da vovó com mais profundidade e como isso influencia a gente na nossa carreira e até na nossa vida pessoal. Me aguarda, não sai daí. A gente volta já já. You simply